Muito boa noite, meus irmãos. Em Mateus capítulo 6, verso 9, a Bíblia nos diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E aí as Escrituras continuam dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Que Deus nos abençoe a termos sabedoria na nossa vida, porque nós precisamos orar, e em alguns momentos nós precisamos jejuar também. Agora, o jejum não é para alcançar bênçãos, de forma nenhuma. Nunca o jejum é para alcançar bênçãos. O jejum serve para a gente lembrar de orar, e o jejum também serve no momento que nós estamos arrependidos. Então, quem sabe essa semana você tem algo a se arrepender e vai jejuar por causa disso. O jejum é válido. Vamos imaginar que você esteja orando por alguma coisa, e você, para lembrar de orar, porque jejum é junto com oração, você jejua. E aí, em constante oração, você clama a Deus por alguma coisa. Aí o jejum é válido. Que Deus te use e Deus te abençoe a ser uma bênção na vida dos outros, a glorificar o seu nome através da tua vida, das suas práticas. Vamos orar. Eterno Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Eu agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradeço ao Senhor porque o Senhor tem sido amoroso com a gente, ó Pai. O Senhor tem sido um Deus bondoso. Clamamos que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, com sabedoria, clamar ao Senhor, orar a Ti, viver para o Senhor. Perdão, ó Senhor Deus, pelos nossos pecados. Sabemos, ó Senhor Deus, que o Senhor é soberano e o Senhor tem uma vontade, mas nós também sabemos, ó Senhor Deus, da nossa posição como seres humanos, e também, ó Senhor Deus, de pessoas salvas, guiadas pelo Teu Santo Espírito, e também pessoas que baseiam, ó Senhor Deus, a sua vida na palavra. Nós te clamamos por misericórdia em relação às nossas petições. Que o Senhor possa ouvir as orações dos Teus servos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos cantar o hino 156. Ó Deus bendito, atende o nosso rogo e dá-nos graça e vida de poder na tentação que inflama como fogo. Só Tu outorgas forças de vencer. Nossa oração responde, ó Pai de amor, e neste mundo dá-nos Teu favor. E neste mundo dá-nos Teu favor. Perdoa as nossas culpas e pecados, que muitos são, pois débeis somos nós. De Ti às vezes vamos afastados, rebeldes não, ouvindo a Tua voz. A Ti clamamos, certos do perdão, arrependidos mostra compaixão. Arrependidos mostra
que privilégio santo e doce temos de ter a paz de Cristo Salvador, e em seu bendito nome a Deus louvemos, alegres, fortes, cheios de fervor. Oh, que prazer glorioso a Deus orar, pois é queimar o incenso sobre o altar, pois é queimar o incenso sobre o altar. Orai-nos, diz Jesus, teu Filho amado, sim, tudo a ti levamos oração. Aqui estamos firmes ao mandado, com fé fazendo a nossa petição. Ó, vem, Senhor, agora transmitir poder e graça, vem nos assistir. Poder e graça, vem nos assistir. Amém. Que Deus possa ouvir as nossas orações, meus irmãos. Estamos firmes, orando a Deus por todos os irmãos que estão passando por alguma dificuldade. Temos feito grupos de oração, e eu fiquei muito contente com a disposição dos homens de Vila São José. Essa semana nós já nos reunimos para orar, isso foi muito bom. Então, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa continuar, as mulheres firmes também. E agora eu desafio os jovens e adolescentes da nossa igreja, né? Temos culto na quarta-feira, os homens estão se reunindo na segunda. Eu sei que os adolescentes têm um encontro toda, acho que terça-feira. Quem sabe se não dá para a gente fazer alguma coisa em relação à oração, né? Jovens e adolescentes na quinta, quem sabe? Que Deus ele possa abençoar a vida de todos os irmãos, tá? Vou passar a palavra ao pastor Viana, já faz os pedidos de oração, já pode pregar, e Deus abençoe o irmão. Muito bem, boa noite, meus irmãos. Eu vou diminuir a nossa lista, aqui eu vou falar só dos casos mais recentes, porque a lista está muito grande. Você terá essa lista aqui embaixo, nos comentários, tá bom? Você vai ter a lista, ela está muito grande, isso está nos gerando muita angústia, e eu repito, a nossa lista não é um noticiário, a nossa lista é para você realmente orar, tomar conhecimento e orar. Então, talvez eu não faça o seu pedido hoje, mas você vai ter na lista aqui. Eu vou apenas falar das pessoas, né, que estão entrando aqui, novos aqui nesse pedido. Hoje, falei com a irmã Ivanete, a Vitória, ela foi internada ontem, ela está com uma suspeita de apendicite, não se sabe ainda exatamente o que é, mas eu peço que orem, oremos para que a Vitória saia dessa com saúde, né, que ela possa continuar. Eu peço aqui pelo André também. O André é um amigo meu, um irmão em Cristo, primo da minha nora, está com Covid, pegou Covid hoje, pelo menos hoje ele ficou sabendo, ficou sabendo hoje dessa Covid, e nós temos que pedir o conforto dos falecimentos pelo João, Iracema e filha, né, que faleceram, então temos que pedir de uma família do Mário, marido da irmã Michele, o pastor Roberto, que era da Igreja Batista Bíblica de Embu, o irmão marido está pedindo, e a irmã Eliane pede pelo Florisvaldo, ou pela família dele, que também veio a falecer. Então, irmãos, tem muitos pedidos de oração, bastante mesmo. A Sueli, que nós temos feito muita campanha de oração por ela, né? Hoje ela melhorou um pouco, mas os médicos constataram hoje uma pneumonia
pneumonia bacteriana. Então, vamos continuar em oração. Tá bom, como eu falei, eu não vou me delongar muito, irmãos, porque nós vamos ficar sempre muito tristes, né? E eu queria só que você orasse. Irmãos, há sempre um jeito de você orar. Crie esse hábito de oração, se você não tem, para orar pelas pessoas. Ore mesmo, clame, tire aí. Se você, como eu falei, se você ler, eu já falei em outros cultos, irmão, se você ler os pedidos, já vai dar 15 minutos, só por ler. Na última quarta-feira, quando o pastor Neil leu, deu quase 15 minutos, só de leitura, com alguns comentários. Então, eu não vou fazer isso hoje, para até não tomarmos muito o nosso tempo da mensagem, tá bom? Então, eu peço que vocês orem, tenham conversado com os missionários, eles estão orando também, estão trabalhando. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no programa de Promessa de Fé. Saiba que todos os meses nós vamos enviar as ofertas para os missionários. Eu sei que eles vão estar muito, muito agradecidos mesmo. É a nossa forma de ajudar, de além da nossa oração, da nossa contribuição financeira para eles, tá bom? Vou orar pelos pedidos agora e depois eu vou direto para a mensagem, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa melhorar essas notícias para nós, Senhor. Estamos tão preocupados, Pai. Pedimos, Pai, por aquela família, os parentes e conhecidos do Mário, Senhor, que faleceram. Eu te peço que o Senhor conforte os familiares, de outras pessoas também, que foi mencionado aqui. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a irmã Sueli, a irmã Vitória, nos hospitais que estão, Senhor, que elas possam sair de lá com saúde, Pai. Peço, Senhor, tantas coisas, Senhor Deus, o André, Márcio, Senhor, tantas pessoas que têm cada dia ou com Covid ou com outras doenças. Claro, estamos aqui orando, Senhor, clamando, porque nós somos fracos e dependentes de Ti. Nós pedimos, Pai, que nos anime nesse mundo de frustração, Senhor. Nós estamos, Pai, aguardando a vinda do Teu Filho Jesus, onde restaurará todas as coisas. E é em nome dEle, Jesus Cristo, que eu te peço. Amém. Vamos lá. Irmãos, hoje é quarta-feira, 31 de março, acabou o mês, e domingo que vem já é a Páscoa. No próximo domingo já é o domingo de Páscoa. Então, antes da minha mensagem, eu vou começar a falar de Páscoa hoje, mas eu já te quero fazer um convite diferente. Domingo nós teremos culto às 9 horas da manhã, normalmente. Teremos culto às 6 horas da tarde, normalmente, também. Mas nós teremos um devocional diferente. No domingo, né, Jesus morre na sexta-feira, e no domingo de madrugada as mulheres vão até o sepulcro. Então, o que é que nós vamos fazer domingo agora, em dia 4 de abril? 6h15 da manhã, quero ver os corajosos aí. Nós vamos ter um culto, um pequeno devocional, às 6h15 da manhã, da madrugada para alguns. Eu já consultei que é nesse horário, eu acho que o horário oficial vai ser 6h16 ou 6h17, que o sol vai nascer em São Paulo. E nós queremos fazer um culto ao raiar do sol. Então você está convidado, faça essa experiência, não se assuste, principalmente você aí que, por exemplo, já viajou de avião nas nossas viagens mais econômicas, sai 2 horas da manhã, sai 3 horas da manhã, da madrugada, para pegar uma tarifa mais barata, e a gente não lhe importa de sair mais cedo. Vai fazer uma viagem de automóvel, levanta aí 4, 5 horas da manhã para viajar, por que não louvar ao Senhor?
vai ser ao vivo, hein? Eu vou estar lá ao vivo, se Deus permitir. 6h15 do domingo, nós estaremos estudando, vendo o que aquelas mulheres fizeram para levantar tão cedo, para ungir Jesus Cristo, ungir o seu corpo, e não encontraram, né? Já estou dando spoiler, eles não vão encontrar o corpo, hein? Mas nós vamos, domingo, estudar essa passagem, 6h15 da manhã. Te espero lá. Coragem. Levante cedo. Pastor, e depois? Depois às 9, estamos aqui de novo. Eu prego às 9, hein? 9 horas, vamos falar sobre Davi, né? Nós estamos estudando os principais personagens do Antigo Testamento. Já passamos por Saul, o primeiro rei de Israel. Vimos na semana passada o reinado concomitante entre Davi e Isbosete, o filho de Saul. Nós vimos também no domingo passado que Isbosete é assassinado, há um golpe de Estado, e Davi unifica as tribos debaixo da sua coroa. Então, domingo 6h15 da manhã, culto sobre a ressurreição de Cristo. Domingo, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, estudando sobre Davi. E domingo, 6 horas da tarde, o nosso culto evangelístico com a mensagem que o pastor Neil vai trazer, tá bom? Então, vamos lá, espero vocês. E hoje, estamos naquela semana que antecede não somente a Páscoa, mas também a morte do Senhor Jesus. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 12. Evangelho segundo João, capítulo 12. No verso 27, ou a partir do verso 27, o Senhor Jesus diz assim: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão, outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vamos lá. Senhor, mais uma vez, nós estamos te agradecendo e pedindo que tu nos instrua na tua palavra. Nós queremos aprender dela, Senhor, meditar nela, praticá-la. Dê-nos, ó Pai, aumenta, Senhor Deus, nossa fé, ajuda a nossa incredulidade, nesses momentos tão difíceis, que possamos pensar na nossa vida, que possamos pensar, Senhor Deus, no nosso encontro contigo. E é o que te peço em nome daquele que propiciou esse encontro amigável, aquele que reatou a amizade entre nós e ti. Nós pedimos em nome deste, o autor de tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu falei, domingo que vem, Páscoa, tem que falar da ressurreição de Cristo. Só que, antes de falar da ressurreição, temos que falar da morte. Até porque o dicionário define ressurreição assim: ressurgir depois de morto, retorno da morte à vida. Tem que falar da morte. Só vai ressuscitar quem morreu. Não tem jeito. E olha, eu já contei esse segredo para você, mas eu vou contar de novo. Pode fugir da Covid, não tem problema. Mas a morte vai pegar você, porque ela vai me pegar. Não tem jeito, a morte vai pegar a gente, hein? Um dia a gente vai. Não tem jeito, a não ser que o Senhor Jesus volte antes. E daí os nossos corpos serão transformados. Ore para que Jesus venha antes, e daí
você não passará por essa morte, mas se ele não vier, nós passaremos pela morte. Então vamos começar a estudar esse pequeno trecho, né, que nós chamamos de perícope, né, que é um pequeno trecho. Nós vamos estudar esse pequeno trecho sobre a angústia da morte do Senhor Jesus, nesses momentos onde ele já está declarando aos discípulos e já está também pensando no seu sofrimento pelos pecados da humanidade. Por quê? Ele diz no verso 27, o primeiro verso que eu li: agora a minha alma está perturbada. A morte nos gera angústia, perturbação. Por quê? Porque ela é o salário do pecado. Só que ninguém morre a morte do outro. Cada um morre a sua própria morte. Por mais que nós estejamos chorando por entes queridos, e poucos de nós não têm uma pessoa querida que não morreu nesses últimos meses, mesmo assim, a morte é de cada um. A pessoa que morreu, morreu a morte dela. Você vai morrer a sua morte, eu vou morrer a minha morte. O Senhor Jesus, ele morreu por todos os pecadores. Só que as dores, os sofrimentos e a própria morte foram exclusivamente seus, foram dele. Porque ele morreu a sua morte em favor de outros. É assim, eu queria que você pensasse nesta morte, na sua morte, na minha morte, porque ela chegará. No Antigo Testamento, alguém já disse: olha, eu vou para o caminho de todas as gentes. É isso mesmo, o destino de todos. É assim que nós vamos, para a morte. Jesus passou pela angústia da morte. Hoje, nós estamos angustiados com essa pandemia. E olha que interessante, nós temos angústia pela dúvida da morte. Ao contrário, Jesus estava angustiado pela certeza da morte. Vamos ter o sentimento de Jesus. Irmãos, agora, quando passar a pandemia, daqui a alguns anos, não sei, mas a certeza que nós vamos morrer. É uma certeza. Não se preocupe com isso. Faz parte da vida. Mas o que Jesus Cristo diz? Ele nos alerta aqui. Volta para o verso 27 comigo. Quando ele diz: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha, esta hora. Irmãos, todos vamos morrer, certeza. O pastor já falou muito isso. É verdade. Já falei muito mesmo. Mas você vai morrer, e eu também. Aos homens é ordenado morrer uma vez só, e nós vamos morrer. Mas nem todos cumprirão a sua missão. E nós temos que pensar muito, porque Jesus falou: o que eu vou pedir para o Pai? Me tirar dessa hora? Não, eu vim por causa disso, eu vim por causa desta hora. Então, eu queria que você, comigo, pensasse assim, que Jesus está dizendo: eu sei a razão pela qual eu estou morrendo. Eu vou fazer uma pergunta diferente para você e para mim, hein? Eu faço para mim também. Jesus tinha consciência da razão da sua morte. E eu e você, nós temos consciência da razão da nossa vida? Afinal, por que é que nós vivemos? Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu queria morrer depois que eu visse meus filhos crescerem. Depois que eu visse meus filhos casarem. Depois que eu visse meus netos nascerem. Depois que eu visse meus netos casarem. Depois que eu visse meus bisnetos... Não, a pessoa não quer morrer. Isso não é missão. Não é missão, não depende de você. Não depende de você. Não, isso não é missão, não. Missão é outra coisa. Eu queria que você pensasse o que você tem que fazer antes de morrer.
O que tem que fazer antes de morrer? Eu não sei, você que vai saber. Não é ter filho, ver neto se formar, isso é problema do neto, do filho, não é problema seu. Problema seu é você e Deus. Lembre-se só o seguinte: nós temos uma missão que está em Efésios, capítulo 2, eu vou voltar para João, hein? Mas vá comigo em Efésios, capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Qual é a boa obra que você está fazendo? Pastor, eu estou usando máscara, usando álcool gel, lavando minha mão e não saio de casa. Não, irmão, isso daí, tudo bem, é uma boa ação que você está fazendo, não está deixando os outros se contaminarem, está certo. Mas não tem mais nada para você fazer, nada. Irmão, se você é um irmão em Cristo, você foi criado para alguma boa obra que Deus preparou na sua vida e na minha. Me fala uma coisa, se hoje a morte chegasse para você, vou brincar, não leve a sério, se alguém morreu hoje, não fui eu, não sou profeta, mas se a morte chegasse para você hoje e dissesse assim, vim te buscar, eu só não vou te levar hoje se você me falar 3 missões que Deus deu para você e você ainda não cumpriu. Não vale ver o neto se formar na faculdade, não. Dá para se escapar da morte? Não. Nós temos que estar prontos para partir todos os dias. Sabe por quê? É claro, irmãos, que nós temos que nos prevenir. Eu concordo, eu me previno, temos que nos prevenir. Nós não queremos morrer, nós somos feitos para a vida, mas não podemos ser escravos das coisas deste mundo. Lembra, nós somos libertados por Cristo. Nós vamos encontrar com Jesus Cristo, com o Pai. Nós vamos encontrar com Deus. E as pessoas que ficam aí fugindo, acabam sendo escravos. Talvez você conheça pessoas que desde que começou a pandemia ficaram escravos do medo, não saem de casa, manda parentes comprarem as coisas e agora pegaram o Covid. Eram escravos. O que diz lá em Hebreus? Vamos comigo em Hebreus. Depois eu volto para João, hein? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 14. Olha o que diz. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Conversando com um filho meu, irmão em Cristo, não é mais um filho meu, essa semana ele falou, estávamos falando sobre os navios negreiros, sabe o que é navios negreiros? Aqueles navios que traziam os escravos negros da África. E muitos escravos se jogavam no mar. Sabe por quê? Eles preferiam morrer afogados do que ir para o lugar e ser escravo. Irmãos, de jeito algum que nós vamos nos matar, não é isso. Mas nós não somos escravos. Nós não somos escravos. Nós somos libertos por Cristo. Se tivermos que morrer, que seja por Cristo. Se tivermos que nos expor, que seja para fazer a obra de Cristo. Se tivermos que passar necessidade, que seja por Cristo. Cuidado, analise sua vida, não seja um escravo. Muitas pessoas estão escravizadas pelos jornais, escravizados pela ciência, escravizados pela promessa de uma vacina, escravizados. Não, irmãos, prudência sim, escravidão não.
Nós somos livres. Somos livres. Nós estamos indo para a casa do Pai. Mais cedo ou mais tarde estaremos lá. Pense nisso, não seja um escravo. O que Jesus fala? Volta para João 12, por favor, comigo. João 12. Nós já lemos o verso 27, quando ele diz, eu vim para essa hora. Mas daí no verso 28, ele diz, qual é a principal missão dele? Pai, glorifica o teu nome. Essa deve ser a nossa vida. Nossa vida deve ser glorificar o nome de Deus. Ah, pastor, eu fui salvo. Vamos parar, vamos pensar nisso. Por que você foi salvo? Ah, eu fui salvo para não ir para o inferno. Não, irmão, não. Você foi salvo para glorificar o nome de Deus e não vai para o inferno. Porque o Senhor te livrará do inferno. Mas nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. Quem disse que agora... Espera aí, irmãos, eu vou ter que pôr, esqueci de pôr no avião aqui, ó, e daí o computador fica falando comigo aqui, espera aí, me perdoe. Nós estamos gravando, mas eu estou me virando como se fosse ao vivo, hein? Então, você pode até comentar aí, porque eu tô aí, vou até escutar o que você falou de mim aí, porque eu vou assistir com você, tá bom? Mas eu vou ser ao vivo. Aqui é gravação, mas não tem retorno. É um ao vivo daqui a 1 hora, tá bom? Vamos lá. A nossa vida é glorificar o nome de Deus. Você quer ver? Olha, 2 Tessalonicenses, dá uma olhada, eu vou lá para a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11, o que o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos de Tessalônica? Ele diz assim, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É para isso, irmãos, nós temos que ser dignos da nossa vocação. Nós fomos chamados, não para fugir do inferno, eu repito, nós fomos chamados não para fugir da morte, nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. Você pode estar tomando todas as suas precauções, está glorificando o nome de Deus? Se não, é bom você pensar na sua vida. É isso que Jesus falou. Lembra que até na nossa morte nós temos que glorificar o nome de Deus. É isso que nós temos que fazer. Claro que ficamos tristes quando alguém morre, mas se pensarmos bem, quando um crente morre, ele está glorificando o nome de Deus. Nós já tivemos aqui, nesta igreja batista de Vila São José, um senhor que se converteu já bem velhinho. E ele disse para mim, pastor, eu fiquei a minha vida inteira longe de Deus. Agora eu sou um prego enferrujado. E sabe o que aconteceu com ele? Aquele homem ficou internado. E a sogra dele, que é membro da igreja, e o filho dele, e os parentes ficaram no hospital, cuidando de um prego enferrujado. Mas muitos enfermeiros, visitantes, acompanhantes ouviram de Cristo. Aquele homem glorificou a Deus na sua morte. Nossa vida é glorificar a Deus. Estamos com medo, estamos ameaçados, estamos enclausurados, mas, irmãos, tem uma coisa, nós não sabemos quando vem a vacina, nós não sabemos se vamos ser os próximos a estar no hospital, nós não sabemos nada, nós só sabemos uma coisa, estamos indo para a glória do Senhor.
Estamos indo lá para a casa do Pai, onde o Senhor Jesus Cristo falou que tem um lugar preparado para mim e para você. E se você ainda não tem Cristo, eu queria que você pensasse para onde você está indo, porque se você se livrar da Covid, sem Cristo você não se livrará do inferno, porque Jesus disse: aquele que não crê no Filho já está condenado, porque rejeitou o Filho de Deus. Então não seja condenado. A vacina contra o inferno chama-se Jesus Cristo. O sangue dele nos purifica do pecado. É por isso que ele morre, é por isso que domingo, agora, na Páscoa, vamos comemorar a ressurreição, que ele vencendo a morte. Mas nós vamos falar nisso no domingo. Eu vou voltar aqui para o texto. Voltamos para João capítulo 12. Verso 29. Verso 28 ainda, perdão. Jesus fala: Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Irmãos, olha que interessante, hein? Não veio por amor de mim, mas por amor de vós. Sim, irmãos, a Bíblia vem por amor de nós. Esta daqui é a voz do Senhor, ela é escrita por amor de nós. Se você seguir o que está aqui, a sua vida vai ser boa, você vai ter alegria sim. É por isso que Deus deixou a Bíblia. Deus não deixou a Bíblia para que nós fôssemos escravos, mas para que nós fôssemos alegres e livres. A Bíblia serve para consertar nossa vida e nos dar razões para viver bem aqui neste mundo e no mundo vindouro. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele fala para Timóteo assim, no verso 15, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a Bíblia te mostra como você vai ser sábio, para a vida eterna, porque ele mostra o Jesus Cristo. Mas aqui também, nesse mundo também, ele continua: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso mesmo. Mas sabe, o sofrimento que nós estamos tendo, Jesus sabia também que ele ia ter sofrimentos, mas que ia haver um julgamento. Volta para João 12, precisamos de caminhar para o nosso final. No verso 31, ele diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Irmãos, ali vai vir o julgamento. O mundo será julgado pela sua própria incredulidade. Não tem jeito. E será expulso o príncipe deste mundo, aquele que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Sabe, a morte é a arma do próprio Satanás, mas Jesus venceu. É isso que ele fala. Domingo, quando nós falarmos da ressurreição, você vai ver aqui em 1 Coríntios 15, 54, olhe como a Bíblia fala da ressurreição. E quando isto, que é corruptível, esse corpo, se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal, este corpo, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que importa. Não deixe, olha, a Covid está nos fazendo esquecer todos os outros problemas, mas o pecado continua sendo um problema. Sabe por que nós fizemos aqui a campanha missionária desse mês? É porque as pessoas estão morrendo sem Cristo, isso que é o mais importante. Fizeram uma fila. Houve uma época aí, poucos meses atrás, tinha uma empresa fazendo um fila, olha, quando liberar a vacina, nós vamos dar a vacina para vocês. Uma clínica particular. E daí o repórter foi lá e falou assim, eu posso entrar nessa fila? Pode. Paga alguma coisa? Não, agora não paga nada. E quando a vacina vier? R$1.000. Peraí, mas não é de graça? Não, é R$1.000. Houve uns empresários aí, a notícia que corre é que eles tomaram uma vacina, pagaram R$600. Investimos para salvar esse corpo. É por isso que nós, da Igreja Batista de Vila São José, vamos investir para salvar a alma das pessoas. Nós queremos ajudar as pessoas a ouvirem do Evangelho e se livrarem dele. Se livrarem da morte, se livrarem do Deus desse século. Pense nisso. É uma boa obra que você faz. Vamos lá, para o nosso último versículo. Verso 32 de João 12. E quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. Vamos pensar. Jesus foi pendurado no madeiro e ele foi levantado na sua morte. E isso tem uma alusão direta ao que acontece lá em Números 21. Livro de Números 21, eu não vou ler. Vou dizer o que aconteceu. O povo reclamou lá contra Moisés, contra Deus. Deus mandou umas cobras lá, umas serpentes. E morreu muita gente. Muita gente. Pensa que é só a Covid que mata? As cobras mataram. Muita gente. O que Deus fala? Moisés clama a Deus e Deus fala assim, olha, faz assim, Moisés, faz uma serpente de bronze, põe numa haste e levanta. E todo aquele que olhar para a serpente não morrerá. Melhor, não é que não vai morrer, vai viver. Melhor do que não morrer é viver. Eu só vou ler um texto, só. Números 21, 8. Eu só vou ler um versículo rapidinho, já te contei a história, mas eu só quero que você veja o finalzinho. Números 28, aliás, perdão, 21, verso 8 e 9. Espera aí que eu fui para Êxodo, estou chegando, eu falei que aqui é uma gravação ao vivo. Números 21, sem reedição, hein? Vamos direto. 21, verso 8. E disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente e põe-na numa haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Que doidice, era só olhar, irmãos. Era só olhar. Esse trecho do Antigo Testamento era uma alegoria, era um tipo, era um exemplo da morte de Jesus. E agora nós terminamos João capítulo 12, e eu vou voltar com você para João 3, e vamos acabar lá. Evangelho de João, capítulo 3. Falando daquela serpente, na famosa conversa com Nicodemos, onde está um dos versículos mais famosos da Bíblia, aqui já falou do versículo de ouro, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é João 3,16, mas eu queria ler com você hoje João 3, 14 e 15. Jesus disse,
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu, foi levantado no madeiro. Mas no domingo, na Páscoa, nós vamos comemorar a sua ressurreição. Nós vamos comemorar isso, porque é quando ele ressuscita e vence a morte. Por isso eu encerro com o convite. Domingo, 6h15 da manhã, vamos lá. Muitas pessoas estão passando noites no hospital. Levantar um pouco mais cedo não vai te fazer mal nenhum, não. Vamos levantar e comemorar com muita alegria a ressurreição de Cristo. Por toda a angústia da morte que ele passou, depois ele teve a vitória. E você sabe que a Covid está aí, outras doenças estão aí, mas nós sabemos que nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até mais.